Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, forte abraço. Meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Esse é um dos melhores programas de cultura da nossa região, que fala em livros, escritores, poetas, repentistas, leitores do direito contemporâneo e da boa música. É uma hora de autoconhecimento literário. Eu sou Ricardo Alfredo. A você aqui da cidade, toda a nossa região, nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Todos os sábados, às 19 horas, o nosso programa está aqui na TV Câmara Mossoró e na grade da TCM Telecom. Esse programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a Sejus, e apresentado e editado por mim, Ricardo Alfredo. Esse programa pretende, a cada semana, trazer um convidado sobre academias, letras, artes, advogados, médicos, juristas, cantadores, compositores e escritores, assim como do mundo religioso e do mundo constitucional, para falar de projetos, ações, livros. Esse programa, o nosso convidado é especial. É o escritor e imortal Afrânio de Oliveira Leite, que é membro atuante da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Afrânio é filho de Armando Duarte Leite, em memória, Luzia de Oliveira Leite. Afrânio é nascido em 1961, aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. É casado com Dona Cláudia Pedrosa Pinto Leite, pai de Poliana, a Poliana Pedrosa Pinto Holanda, Rosado, e Tatiana Pedrosa Pinto, e Guilherme Pedrosa Pinto Leite, Júlia Pinto Rosado e Rafaela Leite Maia. Quanto à sua experiência profissional, é extraordinária. Ele é o segundo filho de uma família de 3 filhos, e aí já ocupou uma diversidade de cargos, principalmente na empresa MC Ramalho Comercial Limitada, onde trabalhou até 1979, e ali o mercantil fechou suas portas, e em novembro de 1979, ele passou para uma outra grande empresa, que era a Drogaria Rio Grande Limitada, exercendo por 3 meses ali o seu trabalho, e foi transferido para Natal, por causa de sua mãe, a genitora. Foi para ali, para a boa terra do Natal, baseado naquela ideia de Emmanuel Carter. O homem não é além daquilo que é a educação dele. Isso é verdadeiro demais. Domiciliou-se em Natal em abril e exerceu o cargo de auxiliar de escritório na COIG. Acho que é isso. É Companhia de Indústria do Rio Grande do Norte, até o meado daquele mesmo ano. De formação acadêmica, é enorme. Mas vamos lá. Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, em 1988, período da Constituição Brasileira. Ministrou palestras importantes sobre renda na Jornada Mossoró de Odontologia em 2000. É pós-graduado no curso de especialização em Direito Contábil, no programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Econômicas FACEM, Departamento de Ciências Contábeis do Estado do Rio Grande do Norte, o ERN, no período de 30 de agosto de 1998 a 2001, e diplomado no dia 28 de agosto de 2002. Participou do projeto, resultado de uma monografia de conclusão de curso, especialização em Ciências Contábeis da UERN. Foi concluída em 2000, recebendo o título da importância da análise do salineiro no processo contextual da região do Rio Grande do Norte. E aí a gente vê que participou de banca examinadora, diversos trabalhos apresentados nas monografias, além do desenvolvimento como autor. E é grande personalidade da nossa cidade. E aí a gente percebe que no dia 18 de novembro de 2005, entrou na ordem dos advogados aprovado pelo exame da OAB, exame de ordem. Já em 23 de dezembro de 2005, concluiu pela Universidade Virtual Brasileira
e a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, o curso extra universitário de conclusão, atualização das ciências jurídicas, teoria, prática e lógica. Em 28 de setembro de 2013, recebeu a comenda Medalha da Abolição. A abolição é um trabalho abnegado que ele teve por inúmeras instituições, juntamente pela FUERN. Recebeu a medalha. Participação, essa é interessante. O currículo dele é interessante, essa participação. Ingressou na maçonaria, Jerônimo Rosado, Grande Oriente, 1993. Membro ativo do Lion Club Mossoró Centro, desde 1995. Já foi presidente no período de 2010 a 2011. Já ocupou vários cargos, inclusive secretário do clube. Em 29 de novembro de 2018, foi empossado na Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACJUS. Em 2021, participou com Geraldo Maia do nascimento do lançamento do livro de Cultura e de Saber, Anais das Sessões Especiais da ACJUS, que ali foi também o aniversário de Helder Eronildo da Silva, dos 88 anos de Dr. Helder Eronildo da Silva. Em 4 de 4 de 2025, publicou o livro, está aqui conosco, um livro especial, Caminhada de Santo Expedito, onde tudo começou, e ele vai relatar para a gente essa belíssima caminhada e esse belo livro. Trabalhos Sociais, Escola do Lar da Criança Pobre, idealização do curso de redação da Escola do Lar da Criança Pobre, participou. Atualmente esse programa é responsabilidade do Lar Clube Mossoró, aqui no centro, né? Vem participando de uma grande diversidade, também como no terceiro item que a gente vai falando aí, juntamente com companheiros, a companheira lá do Lion, Wanda Jacinto, lançaram o concurso lá na escola Antônio Amorim, concurso de redação, interessante que ele vai falar também desse curso aqui. Então, Afrânio é uma autoridade no mundo jurídico, no mundo educacional, e hoje a gente está com a presença dele aqui, porque em abril de 2005, tem algo especial que a gente precisa dizer. Convidou, em abril de 2005, convidou aí a participação de uma diversidade lá com Eudson, né? Lacerda, para juntos realizar a primeira caminhada de Santo Expedito, né, no ano de 2005, que completou a 20ª edição. Este é Afrânio de Oliveira Leite, seja bem-vindo ao nosso programa. Mas inicialmente vamos agora começar com o hino oficial da ACJUS, letra e música de Tony Moraes, arranjo de Gideon, nas vozes do Dr. Elma, no soprano Paulo Fernando, no barítono Dani, no contralto Marcos Lima, no tenor. E após ele nós temos um vídeo especial de Clóvis falando sobre o aniversário de Dr. Helder Eronildo da Silva. Vamos assistir aos vídeos. Ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, Academia das Ciências Jurídicas e Sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais,
águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Mossoró de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu pessoas, futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Olá, Dr. Ricardo Alfredo, do programa Memória Acadêmica a Sejus que é presidida e muito bem presidida pelo intelectual Dr. José Wellington Barreto. E nesse momento, Ricardo, é com satisfação que eu estou aqui mais uma vez, fazendo parte do seu programa, para falar de uma pessoa que me é muito grata para mim. Uma satisfação do tamanho do mundo poder falar dele, que é Dr. Helder Aeronildes, pela passagem dos seus 92 anos. 92 anos é muita coisa. Recentemente, na sede do Palácio Milton Marques de Medeiros, na sede da Sejus, a Sejus promoveu o aniversário de 92 anos de Dr. Helder Aeronildes. Dr. Helder, o Ricardo, ele foi uma pessoa, ou ele é uma pessoa, hoje ele está com a saúde já um pouco abalada, porém, com a inteligência e com a sua capacidade de raciocínio ainda muito bem preservada, mas Dr. Helder Aeronildes foi uma das pessoas que mais me abriram as portas para o mundo da intelectualidade, para o mundo da literatura, das letras e das artes. Por quê? Porque Helder Aeronildes, ele foi presidente da MOL e ele é o nosso presidente de honra, o presidente de honra da Sejus. E nesse momento em que ele está completando 92 anos, nesse mês, no mês de setembro, que ele completa 92 anos, não cabe nada mais a gente do que homenagear e dizer com satisfação, ou ter a satisfação de poder conviver com a pessoa da grandeza que é o nosso confrade Helder Aeronildes. Helder Aeronildes, eu quando fui tomar posse na Academia de Letras e Artes de Martins, lá para 2014, 2015, ele saiu daqui de Mossoró e foi prestigiar minha posse na Academia de Letras e Artes de Martins, que é, eu tenho como patrono na minha cadeira, do poeta Eliseu Ventania. E ele foi uma das pessoas que mais me deu força nesse tempo todo. Ele sempre me incentivou a escrever. Ele é fã da minha literatura, dos meus cordéis. E eu tenho ele como o grande paradigma
para continuar caminhando nesse mundo da literatura. Então, doutor Ricardo, é com satisfação que eu digo que 92 anos de Elderonildes, o presente é de toda a intelectualidade de Mossoró e do Estado, porque poder conviver com Elderonildes é uma satisfação muito grande. Então, doutor Helder, um abraço muito grande para você e é com satisfação que eu estou aqui podendo prestar essa homenagem. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado por ter me dado essa oportunidade de homenagear o meu amigo, meu confrade, Elderonildes. Bom, gente, vocês acabaram de assistir aí 2 vídeos interessantes. O primeiro é aquele hino oficial da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, que a gente sempre apresenta aqui com vocês nas belas vozes de Dr. Paulo, Dr. Elma e o grupo musical, sob os arranjos do meu amigo e irmão Gideão Lima. Muito bem, hoje, como eu disse a vocês, é um dia especial, presente conosco, tirou um tempinho do escritório de tantos afazeres, nosso irmão, amigo e imortal, Afrânio de Oliveira Leite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, Ricardo, e a todos que fazem aqui a TV Câmara, eu agradeço. Estamos aqui à disposição para tratar sobre os assuntos que você já elencou aí no início de sua fala. Muito bem. Afrânio, aqui a gente tem um costume, porque o nosso programa, ele às vezes ele é retirado uma parte dele, os professores usam como exemplo de pessoas que estabilizaram socialmente, que são exemplos de seres humanos. Na verdade, tem passado por essa cadeira aqui várias pessoas com grandes qualidades, pessoas que vieram da classe mais humilde e que chegaram ao topo da nossa sociedade e do conhecimento. E isso serve como exemplo social. É por isso que eu começo sempre perguntando às pessoas, pedindo a ela que fale um pouquinho da sua infância, aonde foi, qual foi o bairro, da sua trajetória educacional, tanto no ensino fundamental e o médio. Pois não. Eu tive uma infância, eu nasci aqui em Mossoró e me criei aqui na Alberto Maranhão, aqui na rua paralela, aqui a rua Rui Barbosa, né? Ali próximo à Igreja São Vicente. Antes mesmo do Palácio da Resistência, né? Nós morávamos ali, numa casa que foi da minha avó, né? E meu pai herdou junto com a irmã. E aí nós ficamos ali durante toda a infância. Com relação à vida educacional, nós estudávamos, apesar de nós morarmos no centro da cidade, mas nós não tivemos uma vida fácil. Meu pai era aposentado, né, por invalidez, e o que ele ganhava era muito pouco, né, não tinha condições de manter os filhos numa escola pública, né. Então nós estudamos a vida toda no colégio Jerônimo Rosado, né, Centro Educacional Jerônimo Rosado, né, terminamos lá o ensino médio e nós não tínhamos dinheiro nem para comprar os livros, na verdade. Eu entendo. Aquilo que nós tínhamos que absorver de conhecimento era na biblioteca da escola, que não era tão extensa, mas era o que nós tínhamos. E quando meu pai faleceu em 1977, em julho de 1977, quando assistindo uma partida de futebol entre Potiguar e Baraunas, ele passou mal e eu só vim saber depois que terminou o jogo, né? Porque ele sentava, como ele fazia parte da liga, ele sempre sentava lá nas cadeiras e nós ficávamos lá nas arquibancadas. Quando terminou o jogo, aí eu vim tomar conhecimento que ele tinha passado mal e tal. E eu perdi meu pai aos 16 anos de idade. Então nós tivemos que trabalhar e estudar, que não é fácil. Verdade. Né? Hoje você tem seus filhos, você só quer que eles estudem. E era isso que meu pai queria. Ele disse, enquanto eu for vivo, você não vai trabalhar, vocês vão só estudar. Né?
porque ele tinha a seguinte filosofia, que a única herança que ele podia deixar para os filhos era o estudo. E aí a gente tinha que realmente, eu me apeguei muito a essa filosofia dele e entendi desde cedo que nós tínhamos que estudar. Aos 16 anos eu fui trabalhar nessa empresa que você mencionou, na MC Ramalho, que era um escritório de um armazém de sal aqui em Mossoró. Em 79, no início de 79, ela fechou suas portas e me convidou para mim ficar como representante do Salema. Como era menor de idade ainda, ela tinha 17 anos, ia fazer 18, minha mãe disse, não, meu filho, não vá, é muito cedo ainda para você assumir uma responsabilidade muito grande, etc e tal. Então, eu fui convidado para trabalhar fazendo, a inflação era muito grande na época, e tinha que fazer a reposição dos medicamentos pelo preço atual, né? Então, eu fui contratado para fazer etiqueta de medicamento, né? Então, era uma afinidade, a Drogaria Rio Grande aqui em Mossoró, tinha uma distribuidora, era muito grande. E nisso, a gente trabalhou, mas tinha um prazo para ver se continuava a fazer parte dos quadros da Drogaria Rio Grande ou não. Se aquele que se destacasse tivesse eficiência naquilo que fez, então ficaria fazendo parte dos quadros da Drogaria Rio Grande. Foram contratados 15, dos 15 ficaram 3, dos 3 eu fiquei, né? Mas eu me esforçava muito porque, como eu morava na Alberto Maranhão e a Drogaria Rio Grande ficava ali na Coronel, eu acho que é Vicente Saboia, aquela rua do Bradesco, né? Então, eu ia para casa, almoçava nas pressas e voltava antes de começar o expediente e ficava produzindo, né? Então, a minha vantagem foi essa, porque eu morava perto e conseguia fazer uma produção maior. Fiquei lá durante 3 meses, quando minha mãe recebeu um convite de minha tia para que nós fôssemos morar em Natal, né? Essa tia morava num apartamento que tinha 3 quartos e nós ocupamos um dos quartos, nós ocupamos lá. Eu, minha mãe e meu irmão, porque éramos, como você bem disse, eu era o segundo filho de uma prole de 3. E minha irmã já morava em Natal, né? Ela tinha passado no vestibular e fazia arquitetura lá em Natal. Minha irmã teve uma vantagem sobre nós, porque ela ganhou uma bolsa de estudo lá do Colégio das Freiras, o Ginásio Sagrado Coração Maria, né? Ela ganhou uma bolsa, irmã Aparecida, inclusive, que irmã Aparecida era filho do meu bisavô, né? Então, minha irmã conseguiu essa bolsa e conseguiu concluir o ensino médio lá no Colégio Sagrado Coração de Maria. E nós fomos para Natal. Lá em Natal, nós tínhamos que trabalhar e estudar também. Porque a condição de mamãe como pensionista não tinha a mínima possibilidade de manter 2 filhos e mais uma filha lá em Natal sem que nós trabalhássemos. Minha irmã morava na residência, né, dos estudantes. E nós, nesse apartamento lá no bairro do Tirol, né, que apesar de ser um bairro nobre, mas o apartamento era um apartamento muito modesto, né, que ainda hoje é. Então, lá em Natal, eu consegui me arranjar um emprego na COIRG, que era uma indústria que ela fazia o trabalho com coco, né? Ela aproveitava tudo, a matéria-prima dela era o coco. E eu fiquei lá durante 10 meses, mas minha tia, o genro de minha tia,
ele trabalhava no Banco Itaú. E perguntou se eu não queria fazer um teste lá no Banco Itaú. Eu disse, claro que eu quero. Né? A gente tinha uma visão que bancário era uma coisa muito boa, né? Então, eu fui convidado para fazer esse teste, fiz o teste, passei e fiquei no Banco Itaú. Lá eu ingressei no Banco Itaú e trabalhei durante 4 anos, né? De 1980 a 1984. Quando eu estava trabalhando certo dia lá no Banco Itaú, tinha um senhor que ele nunca tinha deixado de ser bancário. Ele era caixa. Também nunca tinha dado uma diferença no caixa. Então ele, quando foi no final do expediente, ele foi demitido. E eu disse, não, essa vida não é para mim. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não posso planejar a minha vida, se for dessa forma. Então eu comecei a estudar para o concurso público, né? E aí, estudando para o concurso público, eu passei no concurso do DASP, que era um departamento do Ministério da Administração, né? Que o ministro na época era Aloysio Alves. Então, eu passei nesse concurso e logo em seguida, ainda não tinha sido chamado ainda, mas logo em seguida houve o concurso do fisco estadual, que eu também não sabia nem o que era ser fiscal. Né? Então eu disse, vou fazer, o concurso que aparecer aí na frente eu vou fazer. E fiz o concurso do fisco e graças a Deus passei também. Fui chamado para o DASP e fui chamado para o fisco. E trabalhava no Banco Itaú, ainda. Então ficou nesse dilema, disse, rapaz, eu tenho que escolher um dos 3. Né? O Banco Itaú eu já não vou sair do banco porque eu não teria a estabilidade que eu teria no concurso público. Verdade. E fui trabalhar, fui saber qual era o melhor. Primeiro eu fui chamado no departamento, no DASP, eu fui chamado para o Ministério do Trabalho. E lá, eu conversando lá com a senhora, eu agradeço desde sempre a essa senhora, eu disse, ela me perguntando, mas você vai trabalhar aqui e tal, aqui é assim. Aí foi me contando sobre como era o trabalho, como funcionava o trabalho lá no Ministério do Trabalho. Que no máximo que a pessoa podia ganhar era um valor de 5 salários mínimos se conseguisse passar no concurso interno. Né? Muito duro. Aí eu disse, olha, eu passei também no outro concurso. E ela disse, qual foi? Eu disse, foi do fisco estadual. Ela disse, vá para lá, meu filho. Vá para lá. Eu disse, mas lá só vai ter a vaga para os interiores. Eu queria ficar aqui em Natal porque eu sou arrimo de família. E vai ter vaga para Patu, Pau dos Ferros, aquele meio de mundo. Nem Natal, nem Mossoró tinha vaga. Aí ela disse, mas vá para lá. E eu imaginava que não seria chamado, porque iam chamar 100 e minha classificação era o 101º. Né? Então estava na dependência de para assumir o fisco. Então, mas me convocaram logo, me chamaram para fazer o treinamento. Eram aproximadamente 3 meses de treinamento. E eu ainda estava trabalhando, como eu não tinha ainda assinado a posse, né? Eu tinha passado, não tinha assinado a posse porque não tinha sido chamado. Né? Eu fiquei trabalhando no banco e fazendo esse treinamento lá no fisco. E fiz esse treinamento durante os 3 meses, fui chamado, né? Chamaram, além dos 100, chamaram mais 11. Né? Por quê? Porque muita gente que passou era de Pernambuco, do Ceará, então fizeram outros concursos e foram para os seus estados. E eu ingressei no fisco nessa época, em 1984, em novembro de 1984. Fiquei no fisco até 2017, quando me aposentei. Me aposentei com 39 anos e 10 meses de contribuição previdenciária.
né? Que coisa boa, graças a Deus, né? Eu vou dar uma paradinha, que o assunto está muito bom. Vou dar uma paradinha para você contar daí da sua aposentadoria, e a gente vai falar de Uerne ainda, né? Do seu concurso. A gente vai ficar aí com os vídeos do aniversário, primeira etapa, dos vídeos do aniversário do Dr. Helder, que é a apresentação do Dr. Helder, que é a parte do hino nacional na festa do Dr. Helder e a apresentação do acadêmico na solenidade do aniversário do Dr. Helder. E por último, a Frânio Leite, que está aqui conosco, falando também do aniversário do Dr. Helder lá na festa dele. São esses 4 vídeos, vocês vão ficar com eles, são vídeos curtos, cada um tem no máximo 1 minuto e meio. Então são vídeos rápidos do aniversário do Dr. Helder, que é acadêmico imortal da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais, da qual nós participamos. A gente vai tomar um pouquinho de água, você fica assistindo os vídeos, voltamos já. Sócio fundador e primeiro ocupante da cadeira 12, Dr. Helder Heronildo da Silva, completa 92 anos de vida, e a Sejus não poderia deixar passar em branco tão significativo dado. Também devemos registrar que o nosso confrade Charles Lamartine de Souza Freitas também aniversaria hoje. Portanto, a Sejus tem o privilégio de ter nossos quadros dos aniversariantes ilustres nessa mesma data. Estamos aqui, através do nosso projeto Memória Acadêmica Trajetórias, prestando tributo ao Dr. Helder Heronildo da Silva e a sua trajetória de vida, que sempre foi e continua sendo importante para toda a coletividade moçoroense e potiguar. Teremos como orador da sessão o confrade Afrânio de Oliveira Leite. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, a trabalho idolatrada salvação, e penso o filho, amor e esperança a terra desce, sim, teu famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, brilhante pela própria natureza, reservas motiváveis. Estão presentes, ainda nessa sessão, os acadêmicos José Wellington Barreto, Antônio Clóvis Vieira, Wanda Maria Jacinto, Francisco Canindé Maia, Raimundo Antônio de Souza Lopes, Antônio Marcos de Oliveira, Edilson Júnior, Geraldo Maia, Bruno Ernesto, Francisco Carlos, Josafá Inácio, Afrânio Leite, Pérez Amorim, Antônio Marcos, José Wilson Bezerra, Leila Tabosa, Grinaldia Maia, Pérez Amorim. Ilustríssimo senhor presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a Sejus, Dr. José Wellington Barreto, através do qual saúde todo dispositivo. Confrades, autoridades, amigos e familiares, meus senhores e meus senhores. Antes de dar início à homenagem ao nosso venerável confrade e decano desse elogio, Helder Heronildo da Silva, não poderia deixar de registrar uma palavra de congratulação a outro pilar da cultura moçoroense e orgulho desta academia em tê-lo como integrante. Refiro ao nosso confrade Padre Charles Lamartine de Souza Freitas, que hoje também celebra a dádiva da vida. Receba, Padre Charles, em nome da Sejus, nossos votos de saúde, paz e bênção, nesta data tão especial. A alma de uma cidade, dizia Jorge Luiz Borges, é construída com palavras, com lembranças, com sonhos fechados. Hoje, ao celebrarmos a vida de Helder Heronildo da Silva, não festejamos apenas a permanência de uma biblioteca viva. Festejamos a longevidade de um acervo humano, moral
e intelectual que desafia o tempo e ilumina a história. Aos 92 anos de existência, e que existência! O confrade Helder transcende um mero viver cronológico. Ele é um homem de seu tempo, de todos os tempos. E como diria Fernando Pessoa, por meio do seu heterônimo Álvaro de Campos, abre aspas, um homem com todas as causas, com todas as emoções, todas as verdades, fecha aspas. Desde sua origem humilde, no bairro 12 anos, moldado no seio de uma família honesta, ética e devotada ao trabalho, Helder Onildes traz consigo a simplicidade das raízes e a sofisticação das ideias. Filho do mestre Darico e Dona Tita, aprendeu cedo com a grandeza, que a grandeza não se mede pela altura da voz, mas pela firmeza do caráter. A rua Felipe Camarão, onde nasceu, não era apenas um endereço, era a alvorada de uma caminhada que levaria ao cume da vida intelectual moçoroense. Seus passos iniciais o levaram às letras e ao direito, mas a sua vocação sempre foi maior que as disciplinas. Foi jornalista, professor, advogado, literato, escritor, acadêmico, político, gestor universitário, mas, sobretudo, foi e é um pensador comprometido com a cidade, com a justiça, com a memória, com o humano. Em tempos de trevas, quando o país mergulhava na sombra da ditadura militar, Helder foi luz. Pagou o preço da coerência com a perseguição. Teve sua carreira ferida, mas não sua honra. Foi indiciado, sim, mas jamais silenciado. Quando escalaram sua voz no jornal. Serviço de emergência CIOTS, em que posso ajudar? Moça, me ajude! Ele está me batendo, vem rápido! Mantenha-se em um local seguro, as viaturas estão a caminho. Em caso de violência contra a mulher, não esconda, denuncie. Conte com a Patrulha Maria da Penha. Prefeitura de Mossoró. Bom, gente, estamos de volta com o programa aqui Memória Acadêmica Trajetórias. Você que ligou a TV agora, obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Hoje é especial. Estamos com o nosso irmão e amigo imortal da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, nosso querido irmão e amigo Afrânio de Oliveira Leite. E ele estava nos falando aqui sobre os piscos, né? E eu deixei vocês com um vídeo do aniversário do Dr. Helder Onildes da Silva. Nós temos mais alguns outros vídeos. Daqui a pouco a gente vai falar desse aniversário também. Foi comemoração do grande Helder, grande ser humano. Foi feito lá na Academia de Ciências Jurídicas. Afrânio, vamos continuar lá do Fisco, de onde você parou. Bom, eu ingressei no Fisco em 1984, como eu falei, e naquela época, logo quando eu fui assumir lá em Patu, eu tive que passar, teve uma enchente muito grande aqui em Mossoró, e eu tive que passar de barco, logo aqui, na saída para Governador de Serra Rosada. Então, nós tivemos que fazer várias baldeações, porque houve essa enchente, tinha muitas pontes, haviam torado mesmo, a água havia arrombado essas pontes e estava uma calamidade. E quando nós assumimos lá em Patu, pouco tempo depois, houve a eleição de Tancredo Neves, né? Tancredo Neves foi eleito, mas não assumiu. Quem assumiu foi José Sarney. Sarney assumiu naquela época e convocou
os auditores do Estado, convocou os auditores do município e da União para juntos auxiliarem a SUNAB, né, na fiscalização, né, porque existia uma tabela de preço, né, e não podia ser majorado o preço pelo supermercado, sei lá quem for. Né, o comércio não podia, existia era elencado naquela tabela vários produtos. Então, os supermercados, às vezes, tiravam da prateleira aqueles produtos. Por exemplo, leite ninho. Aí eu procurar leite ninho, estava faltando leite ninho. Né? Só que ela tinha estoque e não queria colocar porque o preço estava muito aquém do que eles entendiam ser de acordo com aquela tabela. Pois bem, então eu fui um dos fiscais convocados por Sarney. E naquela época eu recebi uma determinação do diretor da unidade que estavam majorando extrato de tomate lá em Augusto Severo. Então eu trabalhava na fronteira e o colega ficou no posto e eu tive que me deslocar lá para Augusto Severo para fazer essa fiscalização. Fui com o motorista, chegamos lá, era hoje a gente vê que o supermercado pegou o balcão, colocou noutra posição e hoje você se serve lá. Mas antigamente era uma bodega, que a gente chamava, né? Era um balcão, né? E tão pequeno o estabelecimento, era tão pequeno que dava dó. Mas a gente tinha ido para fazer o trabalho porque tinha sido uma denúncia, a gente não pode prevaricar. Verdade. Né? Então nós tínhamos que fazer esse trabalho. E eu fiquei com muita dó daquele senhor, porque eram 6 latinhas de extrato de tomate e a gente teve que lavrar o auto. Né? Esse auto de infração nós tínhamos que postar nos Correios. E quando nós chegamos lá no Correio, lá de Patu, tinha um rapaz lá e disse: você é fiscal de Sarney? Sou, sim. Ele disse: rapaz, a sertaneja está vendendo bicicleta com preço majorado. Eu disse: tá bom, eu vou lá. E a sertaneja ficava próxima à coletoria estadual lá de Patu. Para que eu fosse lá na sertaneja, eu tinha que comunicar ao diretor. Por quê? Porque eu tinha saído para Augusto Severo. Né? De Augusto Severo eu teria que ir novamente para a fronteira. Aí entreguei a documentação, que eu tinha feito o trabalho. Aliás, antes de entregar a documentação, eu disse ao diretor: olha, eu recebi uma denúncia que eu vou ali na sertaneja. Vai fazer o que na sertaneja? Eu disse: não, vou fiscalizar porque está vendendo bicicleta com preço majorado. E ele disse: não, a sertaneja é do governador. Por quê? Porque Zé Agripino tinha saído para o Senado e Radi Pereira era o dono da sertaneja e era o vice de Zé Agripino e estava como governador do estado. Ele disse: não, você não vai não. Eu disse: vou. Vai, não vai, vamos fazer o seguinte: você me tire dessa história de ser fiscal de Sarney. Então, a partir daí, eu deixei de ser fiscal de Sarney. Né? Eu preferi sair, porque eu dizia a ele: olha, se a gente fez o trabalho naquele que não podia, por que a gente não pode fazer o trabalho no mesmo modo lá numa empresa grande como a sertaneja? É verdade. Tinha muito dessas coisas. Que era uma empresa grande de eletrodomésticos, tinha em todo o estado do Rio Grande do Norte. Então, a partir daí, eu deixei de ser fiscal de Sarney. Antes de me aposentar, que eu me aposentei em 2017, como eu falei, eu também tive outro problema grande. Me colocaram, eu trabalhava interno, chegou um diretor aqui em Mossoró e mandou que eu fosse trabalhar na fronteira aqui com o Ceará. E eu fui.
Então, um determinado dia, ele passou um rádio, esse rádio de comunicação dos fiscais, escutava-se em quase todo o estado, né? A depender da distância, você sabia qual era o posto que estava falando e tal. E eu recebi uma mensagem do diretor daqui de Mossoró, dizendo o seguinte: atenção, São Romão, quem estiver inadimplente, você cobre aí no posto. Não deixe de cobrar aí no posto. Eu disse, eu só gostaria que você reforçasse só para todos nós tomássemos conhecimento, porque eram 4 auditores no posto fiscal. E ele reforçou. Ele disse, não, quem tiver inadimplente é para cobrar aí no posto. Está ótimo. Foi passando um amigo meu lá no posto fiscal, e nós tínhamos também a faculdade de fazer uma guia, né? A pessoa pagar depois. Fazia a guia lá e a pessoa chegava aqui aqui em Mossoró, na secretaria, pagava o imposto. Porque muitas vezes era dia de domingo, a pessoa estava sem dinheiro e etc tal, né? Então isso já foi criado para isso. E esse amigo meu disse, rapaz, faça aí a guia. Eu disse, eu não posso porque eu recebi uma determinação para cobrar aqui. E infelizmente eu vou ter que cobrar aqui. Ele disse, mas rapaz, eu tenho que pagar aqui, Aí ele se afastou assim, era muito caminhoneiro, chegou um caminhoneiro ele se afastou para fazer o cheque, né? Chegou um caminhoneiro, aí disse, eu queria que desse o visto aqui nessa nota. Quando eu olhei a nota, era da usina São Francisco, e eles estavam também inadimplentes. Eu disse, e a usina São Francisco era de Geraldo Melo. Então eu disse, olha, infelizmente... Açúcar, né? Era açúcar. Eu disse, infelizmente você vai ter que efetuar o pagamento aqui no posto. Ele disse, como é seu nome e sua matrícula? Eu peguei, coloquei no papel, entreguei, está aí. E voltando lá para o Banco Itaú, quando eu resolvi fazer concurso público, foi para ter estabilidade. Exatamente. Então, eu não tinha medo de ser demitido, né? Por conta disso. Então, eu disse, amigo, olha, está aqui, infelizmente seu carro a nota fiscal vai ficar aqui no posto, você só vai poder sair depois que efetuar o pagamento. Ele disse, olha, eu vou ali telefonar, vou ali na Maísa, telefonar, e eu quero ver, depois que eu chegar aqui, você não liberar essa mercadoria. Vamos ver, amigo. Pois não, pode telefonar. Ele foi, telefonou, e o mesmo diretor que deu a ordem para que nós cobrássemos o imposto lá no posto fiscal, lá na hora, chegou lá no posto e disse, você é um irresponsável. Você aprendeu a carga do futuro senador, porque ele não tinha tomado posse ainda, Geraldo Melo. Aí eu disse, o amigo, é o seguinte, ele é senador, ele é quem tem que dar exemplo. Verdade. Né? Então, ele vai ter que pagar aqui, igual os outros. Eu cobrei agora de um, para encher o cheque agora. Eu não vou abrir mão, não. Mas a verdade Aí ele disse, mas você vai ter que liberar porque ele tem uma liminar. Eu disse, traga a liminar. Se ele tem a liminar para liberar essa carga, traga essa liminar. Não tem problema. E essa liminar nunca apareceu. Desse jeito, depois do Brasil. Então, nesse negócio eu fiquei lá no posto sólido. A primeira coisa que eu vou fazer amanhã é chamar a imprensa para cá. E nesse negócio eu aprendi 13 cargas. Foi uma confusão muito grande lá no posto fiscal e me tiraram lá do posto e fizeram tudo que eu queria, que era trabalhar interno, né? Fazendo processo e essas coisas todas, sem maiores problemas com o contribuinte. Então eu fiquei durante muitos anos trabalhando lá interno. Depois eu fui designado para um projeto de fronteiras que tinha. Depois fui diretor, fiz parte também de um trabalho, de um manual de perícia, né? Só trabalhos complicados, né? E graças a Deus saí com boas amizades lá do fisco. Né? Bom, gente,
Vou dar uma paradinha com a Fânia aqui para a gente assistir 2 vídeos do Dr. Welma cantando lá no aniversário do Dr. Helder, que eu recebi aqui. E aqui eu quero já parabenizar, né? O grupo Encanto e Dr. Welma, que canta também solo. Vamos assistir esses 2 videozinhos do Dr. Welma cantando no aniversário do Dr. Helder Onildo da Silva, lá na sede da ACEJUS. Vamos assistir os vídeos. Você assistiu aí 2 vídeos, Dr. Welma cantando lá na sede da ACEJUS, e hoje nós estamos com a presença, você que ligou a TV agora, presença aqui do nosso irmão e amigo Afrânio de Oliveira Leite, né, trazendo as histórias da sua vida, uma história mais interessante que a outra. Afrânio, eu não quero atrapalhar porque o tempo é muito curto na televisão, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta curiosa. Como foi essa sua chegada em contabilidade na universidade? Porque eu havia feito um vestibular para odontologia, né, não tinha passado. Então eu disse, eu vou ter que fazer um curso que me dê um retorno financeiro mais imediato. Quando eu estava fazendo contabilidade, o concurso público do fisco ainda era a nível médio, né? Então eu fiz o concurso, muita coisa de contabilidade da época que eu estava fazendo, eu aprendi e me serviu lá no concurso. No concurso, né? Deus guiando. Então foi aí que eu concluí o curso de contabilidade já no fisco. Já trabalhando no fisco. Já trabalhando Uma no fisco. coisa uniu a outra, extraordinária. Uniu a outra. Só que eu não podia nunca exercer, trabalhando no fisco, nem podia exercer contabilidade, nem direito, né? Só quando eu me aposentasse. Tá certo. Afrânio, a gente está chegando aqui, o programa corre demais, o tempo. O tempo aqui é ingrato demais, porque ele corre muito, muito, muito aceleradamente. E aí a gente pediu os vídeos do Dr. Welma cantando no aniversário lá, Dr. Helder Onildo da Silva. A gente antes viu 4 videozinhos
falando sobre o aniversário do Dr. Helder. E antes disso, a gente vai conversar no bloco sobre coisas como a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. A Operação Mossoró Limpa não para! É varrição de rua, limpeza de canal, galeria, capinagem e muita retirada de lixo e entulho. Mas peraí, vamos ajudar, meu povo! Não jogue lixo nos canais e galerias! Não jogue resto de podre e entulho por aí! Jogue seu lixo no lixo! Faça sua parte por uma cidade mais limpa e melhor! Prefeitura de Mossoró! E antes de eu passar aqui novamente para falar sobre o poema que ele criou lá do Posto São Romão, ele vai falar desse poema, eu vou deixar vocês assistirem mais um videozinho do aniversário do Dr. Helder, que é nosso querido amigo cantador e poeta da AMOL, falando no aniversário do Dr. Helder, a própria Wanda Jacinto, Filemon também, e Antônio Clóvis, vice-presidente da ACEJUS, falando sobre o aniversário de Dr. Helder. Esses 4 videozinhos a mais, a gente vai assistir agora e eu retorno com a Fânio. Minha alegria estar aqui hoje, participar deste aniversário de Helder, que eu tenho o privilégio de ser amigo mesmo, porque foi lá na minha calçada, na calçada de carro, toda tarde ele ia e a gente costurava os projetos da AMOL, né? Foi os Bezerra Testemunha. Então, toda tarde nós estávamos lá discutindo as coisas, aprendendo as coisas com ele, e isso dá até saudade. E é uma grande alegria estar participando e sabendo que a AMOL todo ano faz isso, né? Deus queira que ele, o ano que entra, ainda seja entre nós e a gente continue fazendo isso. E nós assumimos, ele pediu licença, assumimos a direção da AMOL, né? Eu sou o presidente provisório da AMOL e muitas ideias foi dele. Inclusive, a gente discutiu a programação da AMOL 2025, onde ele fez o primeiro ciclo de palestras lá no Hotel Termas, há 4 anos atrás, e nós estamos realizando esse ano o segundo ciclo de palestras. Abrimos uma cadeira recentemente, está aberta a cadeira que foi de Dom José Freire, né? E que é ocupado por Padre Guimarães, mas devido ao mosteiro ele pediu para se afastar e permitiu que a gente abrisse a cadeira. A cadeira está aberta, a que foi de Dom José Freire. E o ciclo de palestra também do aniversário da AMOL, dia 25 de setembro, com o palestrante de Zé Rosário Sobrinho, filho do Dr. Vatan. No dia 26, é uma mesa redonda que tem como mediador nosso confrade Geraldo Maia. E no dia 26, nós convidamos o presidente do Norte Rio Grandense do Folclore, que é sócio correspondente da AMOL, o Tembeco Costa, né? Esta é uma programação discutida com o Helder lá naquele tempo, onde ele frequentava a minha casa, na calçada de casa. E também vamos encerrar o ano acadêmico da AMOL no dia 2 de dezembro, né? Que é justamente a posse da nova diretoria, que vai ser agora realizada a eleição dia 17, e a gente toma posse solenemente no dia 2 de dezembro. Por que o dia 2 de dezembro? Porque vamos fazer homenagem posta a Milton Marques de Medeiros. E, evidentemente, vamos abrir a cadeira dele, né? Então, a gente aproveita a oportunidade para tomar posse da nova diretoria, a gente aproveita a oportunidade de abrir a cadeira, fazer uma homenagem posta a Milton Marques de Medeiros e encerramos o ano acadêmico 2025. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade e Deus queira que permita muita saúde para a Deus. Obrigado. José Alberto Barreto, em nome de quem eu saúdo a mesa, meus confrades, minhas confreiras, meus amigos, minhas amigas.
Eu estava ali na mesa pensando na Câmara Municipal de Mossoró, há exatamente 9 anos atrás, no aniversário de doutor, do grande homenageado de hoje, que, infelizmente, eu estava perguntando, e Helder, onde é que está? Ele está em casa. E naquele momento, eu pedi a Deus para que multiplicasse a idade dele por 2. Claro, ele estava fazendo 74 anos, 73 anos, com 100, quase 200 anos, seria impossível. Seria impossível fisicamente, mas a memória de Helder Eronildes, ele como imortal, ele vai viver muito mais do que isso. E eu só tenho nesse momento para agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, celebrando o aniversário do nosso querido amigo Helder Eronildes, porque ele me deu, foi uma das pessoas que me deram mais forças para estar aqui na Sejus, para estar na MOL, o Hélio sabe, né? Ele foi quem fez minha campanha para, dos que fizeram a minha campanha para estar na MOL. Ele esteve também presente na minha posse como membro da Academia de Letras e Artes de Martins. Então, Helder, ele tem uma história ligada à cultura e eu fui pegando carona nesse andor. Cheguei, Helder já dava um trem bastante adiantado, lotado, direitinho, andando bonitinho e tudo, e eu me agarrei nesse trem e estou aqui homenageando meu amigo Helder Eronildes, que eu estou vendo aí, né? E eu quero, para quem eu quero pedir uma imensa salva de palmas para ele. Feliz aniversário, Helder. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao nosso presidente por esse momento. Aliás, ele está sempre nos presenteando dessa forma. Estarmos aqui juntos a comemorar o aniversário de Helder é um privilégio, eu acho que para todos nós, né, que convivemos com ele. Pena que ele agora está meio ausente, mas ele sempre foi muito presente em todas as academias. Eu falo nas academias porque são as que eu faço parte. E tive o privilégio também de tê-lo, né? Não só ele, mas Zélia também, como os meus padrinhos aqui na Sejus. Eu admirava muito o trabalho acadêmico, mas sempre olhando de longe. E foram eles que me aproximaram da Sejus e me abriram as portas, né, das academias. Então, eu tenho essa gratidão por eles. E hoje, 92 anos, não é brincadeira, é muito tempo de vida. Ele está meio caladão, mas continua amoroso como sempre. Nos acolheu muito bem essa semana na casa dele. Comemoramos o aniversário antecipadamente. E foi um momento, assim, muito bom. Seria muito gratificante se ele estivesse aqui conosco. Parabéns, Helder Eronildes, onde você estiver. Sinta-se abraçado por todos nós. Obrigada. Mas eu não poderia deixar também de utilizar essa tribuna, né? E fazer alguma referência ao professor Helder. Helder foi uma das pessoas que conheci quando cheguei em Mossoró, na casa do estudante. Ainda cheguei em Mossoró adolescente, fiquei 1 ano e meio na casa da minha irmã, depois casa de estudante. E conheci essas pessoas que brilham na história de Mossoró. Então, você viver 80 anos, 90, e não deixar história, não deixar marca, na minha opinião, não viveu. Certo? Isso independente do grau de intelectualidade. Você pode ser um agricultor também, que não teve a oportunidade de estudar, mas deixou marcas, né, no seu ofício. Então, eu gostaria de dizer que entendo ser uma coisa extraordinária você chegar a 92 anos de idade, mas com o respaldo de uma história digna, bonita, né? De um ex-reitor, de um professor, de um escritor,
e atuante em muitas academias. Então, um cara que deixa um currículo e quando deixa sempre uma história. A gente vai desaparecer daqui, não sei para onde, mas é importante que fique a nossa história. E parabenizar a Sejus por essa iniciativa, né? Acho que é relevante você sempre trabalhar a memória, que essa memória continue de Helder e de pessoas que lutam como ele. Depois seremos nós, estamos aqui para dar uma parcela também de contribuição na história. Muito obrigado. Muito bem, gente, estamos de volta. Os 4 vídeos sobre o aniversário do Dr. Cara, por que está falando tanto do aniversário do Dr. Helder? Porque foi feito lá na Academia de Ciências Jurídicas Sociais de Mossoró. O Dr. Helder é uma grande figura, como é membro da academia. A Fanny esteve lá fazendo seu discurso, parabenizando, e foi interessante demais. Bom, a Fanny, como é esse poema lá do posto São Romão que você fez, desses fatos que aconteceram? Não, na verdade, nós estávamos em viagem. Depois que tinha acontecido esse fato, que a gente aprendeu essas cargas, nós estávamos em viagem pelo Laios, e juntou o Laios Centro, Laios Abolição, aqui de Mossoró, Laios de Açu, o Laios de Macau, e todos no ônibus, né? Fomos para Petrolina, para um evento que ia acontecer do Laios lá em Petrolina. Eu estava sentado, estava lendo, e a conversa estava rolando, lá o pessoal que ficava mais na retaguarda, em pé, conversando e tal, e disseram, olha, um que tinha sido governador do Laios, né, disse, rapaz, olha, as coisas são muito injustas. Porque Geraldo Mello atrasou o pagamento dos servidores, foi preso não sei quantas carradas lá no posto fiscal. Como a notícia chega diferente. Chegou diferente. Então eu disse, espera aí, não foi bem assim. Aí fui explicar a ele. E eu cheguei em casa, eu disse, rapaz, isso aí eu não vou deixar para menos, tem que ficar nas minhas coisas, nas minhas escritas, né? Então, eu disse assim, eu escrevi Posto de São Romão. Trabalhando um certo dia, no posto de São Romão, uma voz no rádio dizia, para não ter compaixão. Era tanta euforia do diretor da região. Respondi, com certeza, ordem, cumpro, sim senhor. Aqui não tem moleza, mas repita, por favor, e me diga com franqueza, cobrar do operário ao doutor? E com sua autoridade, disse em alto e em bom som, não tenha nem dó nem piedade, e não baixe o seu tom, o critério é a igualdade, fume charuto ou use batom. Entendi o seu recado, não puxei o freio de mão, um colega ao meu lado, com cara de preocupação, não tinha policial armado para nos dar proteção. A operação começou, 0 de tolerância, um contribuinte chegou, era um amigo de infância, e o tributo ali pagou, criticando a cobrança. Eu disse, amigo, tenha calma, quem deve tem que pagar. Uns devem até a alma, e ninguém vai escapar. Não fique com esse trauma, ordem dadas, eu vou cobrar. Com o cheque preenchido, meu a contragosto, mas seria recolhido a cobrança do imposto, cada nota conferida dos veículos lá no posto. Naquele momento chegava o motorista arisco, agitado ele falava, da usina São Francisco, enquanto a gente checava, ele fazia um rebuliço. E com toda a educação, paciência não me faltou, chamei na ponta do balcão e disse, amigo, por favor, o pagamento é a solução, e apresentei o valor. O motorista pôs a falar, é do futuro senador, eu não vou aqui pagar o imposto não, senhor, você tem que liberar, essa carga tem valor. Prestei toda a atenção, essas coisas não contemplo, e falei com precisão, político tem que dar exemplo, não pagou nenhum tostão do imposto até o momento. Isso tem
por isso tem que pagar, disso não abro mão. Ele disse, vou ligar nesse instante para o patrão, quero ver você cobrar depois de minha ligação. Protestando, ele saiu e foi telefonar, meia hora depois surgiu o diretor a esbravejar, gritando, advertiu, as cargas do senador você pode liberar. Eu disse, caro diretor, isso não faço não. Não me peça esse favor, não libero o caminhão, cobrei do senador, cobrarei até de um peão. O diretor respondeu, mas ele tem liminar, você que aprendeu, agora vai ter que soltar. É uma ordem, entendeu? Não voltarei a falar. A palavra em mim causou revolta e indignação. Quando o rádio ele usou, não fazia distinção. Encarei o seu rancor e falei de solto não. Você pode estribuchar, falar com o governador, saiba que eu vou divulgar esse escândalo, sim senhor. A imprensa vou chamar. Tenho medo não, senhor. Logo no outro dia, pelo rádio, pelo posto, ali chegou o chefe da corregedoria, com empáfia me olhou, os documentos ela queria. Entreguei, conferiu e aprovou. 13 cargas apreendidas e a liminar não apareceu, era mentira descabida, para soltar o que se apreendeu. O trabalho comedido do fisco prevaleceu. Mas aquele diretor não deixou barato não, fui mexer com o senador e andei na contramão, eu um simples servidor, saí de São Romão. Mas o tempo passou, a mágoa ficou para trás, o registro que ficou, não esqueço jamais, aquela prática não mudou, até os dias atuais. Certo dia viajando de Mossoró para Petrolina, lá no ônibus proseando, o que a vida nos ensina, e de tudo ia conversando, até política lá na China. De política mundial, do governo foi falado, do atraso salarial, dos servidores do Estado. Eu disse, mais um pontapé inicial, conhecemos o culpado. Naquela ocasião, alguém disse, foi vingança, apreendeu os caminhões do senador da Esperança, lá no posto São Romão, após a sua governança. Desculpe, companheiro, mas você vai escutar a história do usineiro, que tenho para falar, devia o ano inteiro do imposto e o imposto não quis pagar. E contei toda a história, ele escutou com atenção, viu que era falatório, no final pediu perdão e falou, guardarei na memória o ocorrido em São Romão. Realmente, aí fica para a história isso aí. Afrânio, qual é a sua cadeira na Sejus? Quem é o patrono? É a 27, Elzelita Cascudo Rodrigues. Certo. Afrânio, o tempo se esgota bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho dos livros lançados. E a minha pergunta vai direto, vamos direto para o livro que eu tenho bastante interesse, que é esse livro, Caminhada de São Santo Expedito. Como é que surgiu isso? Meu irmão, ele infartou em 2004, né? E durante esse infarto, um amigo meu que também já é falecido, doutor Edânio, que é daqui de Mossoró, né? Meu irmão estava em Natal, ia fazer a cirurgia, e Edânio, como cardiologista, foi participar da cirurgia, né? Então, quando ele voltou, ele disse, olha, a situação, ele e uma médica também cardiologista, que tinha morado lá na minha casa. Ela disse, olha, a situação de Armandinho é muito difícil, né? Vamos aguardar o pós-operatório. Eu fiquei muito preocupado, a chance dele era muito, muito pequena. Então, a partir daí, eu disse, eu fui para a capela lá do hospital e fiz uma promessa.
né? Rezei a oração do Santo Expedito e fiz uma promessa: se ele ficasse bom, recuperasse, eu caminharia da minha residência até a Capela de Santo Expedito. Eu já tinha lido algumas vezes lá com um amigo meu, mas nunca tinha feito tinha tirado a quilometragem, né? Não sabia quantos quilômetros dava daqui, lá de casa, para a Capela de Santo Expedito. E minha esposa foi e disse: mas você vai sozinho, por que você não chama Eudson? Eudson era casado com uma prima minha, que ele trabalhava, ele era também auditor fiscal da prefeitura. Ele já tinha feito outras caminhadas, até Tibau e etc. Então eu convidei, ele disse: eu vou. E nós programamos, como o dia de Santo Expedito é no dia 19 de abril, nós programamos para sair no dia 19 de abril. Só que o dia 19 era na semana, né? Então nós resolvemos fazer no sábado, né? Do sábado para o domingo. No sábado. Foi no sábado. Aliás, no domingo. E a missa começava lá de 7 horas da manhã. Então nós dissemos: rapaz, vamos sair de 5 horas da manhã. Nós chegamos lá, foram 5 horas de caminhada. É um bocado distante. Então foram 21 quilômetros de caminhada. E a partir daí, nós nunca deixamos de fazer essa caminhada, né? Qual é a região lá da capela? É as vertentes. É a região de Baraunas. É na entrada da cidade de Baraunas, na divisa, né? É ali próximo à penitenciária, né? Um pouquinho depois. É depois. Um pouquinho depois da penitenciária, eu sei onde é a vertente. Rapaz, mas que coisa interessante. Então, esse livro surgiu exatamente... Então é o seguinte, como eu organizo a caminhada junto com outros membros, graças a Deus, esse ano de 2020, nós conseguimos várias pessoas, né, que caminharam. Mas interessante foi porque, depois que nós fizemos essa primeira caminhada, aí minha esposa disse: no próximo ano, que ela ia acompanhando no carro, né, fornecendo Gatorade, um lanche, essas coisas. Então ela disse: no próximo ano mas eu venho de pés com vocês. Eu disse: olha, minha promessa, graças a Deus eu paguei, mas nós vamos sim vir. E aí nós fomos continuando, éramos 2, e nesse ano de 2020 foram 1.028 pessoas. Mas rapaz... Certo? Foram 1.028 pessoas. Coisa boa. Nós temos uma estrutura muito boa, uma estrutura muito grande. Mas falando sobre o livro, eu comecei a escrever, né, contando como foi que nós conhecemos a Capela de Santo Expedito. E foi exatamente nessa época de crise do Estado, né, na época do governo Geraldo Mello, que o pagamento era feito atrasado. Ele passou 6 meses sem pagar os servidores públicos, né? Então, eu começo contando dessa época que nós sentimos muito, vamos dizer assim, frustrado com o serviço público por conta desse atraso, né? Eu começo a contar dessa época, e um amigo meu me apresentou a Capela de Santo Expedito. Nós fomos até a Capela de Santo Expedito, rezamos, eu me senti uma paz muito grande ali. A partir daí, nós temos todo umas anotações, nós fazíamos anotações, quantas pessoas foram, o que é que precisava melhorar, o que é que nós fazíamos, e etc. Tal. Eu acho que foi em 2012 ou foi em 2013, que minha esposa ainda distribuía, 2011 parece, que não me falha a memória, distribuiu umas camisas. Ela mandou fazer umas camisas, 50 camisas. Foi se organizando a estrutura. Foi se né? organizando. E ela distribuía essas camisas lá na praça do Rotary, né? Então, Vilmar Pereira, o nosso empresário aqui em Mossoró, muito bem conceituado, ele disse: a Fran ainda tem alguma camisa? Ele foi fazer a caminhada. Eram menos de 50 pessoas que iam fazer nessa época. Acho que foi em 2011.
Aí eu disse, eu vou saber aqui se minha esposa Cláudia tem uma camisa que possa arranjar. Quando eu entreguei, ele disse, quanto é? Eu disse, não, isso aqui é 0,800. Aí ele disse, não, rapaz, não pode ser assim, não diga quanto é. Eu disse, não, é porque nós fazemos a doação dessas camisas. Ele disse, rapaz, a ideia é muito boa, mas eu vou fazer uma sugestão. Tudo isso está aqui no livro. Eu vou fazer uma sugestão. Vocês pedem patrocínio, fazem as camisas, vendem pelo preço de custo e faz a doação à entidade filantrópica. Grande ideia. E quando foi em 2012, nós começamos a fazer esse trabalho. E a entidade que todas as vezes nós escolhemos é o Hospital da Solidariedade, né? O Hospital do Câncer. Mas além do Hospital do Câncer, nós temos um trabalho também com a venda dessas camisas. Nós fazemos a entrega já entregamos fraldas, hoje não tem mais necessidade da Abrigo Avantino Câmara, além do hospital. A Arcan, que é uma associação dos renais crônicos. Existem pessoas que às vezes precisam de uma cirurgia, aí nós damos uma parte de um exame, alguma coisa. Então, isso aí também tudo está nesse livro. Tudo está no livro. E eu mandei fazer 300 exemplares desse livro, 150 foi para cobrir os custos. Nós não chegamos nem lá. Os outros 150 será para fazer a doação em benefício de entidades filantrópicas. Né? Afrânio, a gente está chegando no final. Eu vou lhe pedir para voltar outro dia, quando você tiver um tempinho, para a gente especificamente trazer mais sobre essa caminhada, para as pessoas da região de Mossoró saber um pouco mais. Então, o livro é esse aqui, onde pode ser encontrado ele para comprar, Afrânio? Não, hoje está no meu telefone. No meu telefone. Não, temos livros suficientes ainda. Graças a Deus. No meu telefone, 99411-1945. Tem também o da minha esposa, que é 99411-4694. O valor? O valor é R$70. Pronto, você pode ajudar aqui comprando o livro de Afrânio, né, do Dr. Afrânio, e aí a partir daí você já direciona esse dinheiro, porque já sabe que vai ser bem empregado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta final, Afrânio. Normalmente eu pergunto a quem se senta aqui. Aqui já teve juízes, juízas, promotores, médicos, escritores, cantores. Mas me diz uma coisa, quem é Afrânio por Afrânio mesmo? É uma pessoa simples, dedicada ao trabalho, apesar de estar aposentado. Mas hoje nós fazemos um trabalho também com o Dr. Bartolomeu. A gente abriu uma banca, tem Dr. Bartolomeu, tem Dr. André Luiz, tem Dr. Thales, tem Dr. Rui. Então, fazemos um trabalho na advocacia, eu voltado para o direito tributário, né? Mais voltado para o direito tributário. E Dr. Bartolomeu é direito empresarial, Dr. Bartolomeu também faz o direito tributário. E aí nós vamos caminhando pela vida. Eu quero lhe agradecer e deixar à sua disposição para as suas considerações finais no nosso programa. Eu queria mandar um abraço para Dr. Hélito Barreto, nosso presidente da Sejus, para Dr. Helder Onildes, que é o nosso presidente de honra, né, daqui da Sejus. Agradecer a você, Ricardo, e também a todo o pessoal que está na retaguarda do TV Câmara. Nós que lhe agradecemos sua paciência, sua amizade conosco. Muito bem, gente. Estamos chegando ao final do programa e aí a nossa reflexão final, que hoje o tema está em latim, mas a gente traduz a frase de latim para português para entendermos melhor. E trata-se do apóstolo Paulo, que em uma das suas epístolas escreveu Sic transit gloria mundi, a glória do mundo é passageira. Dessa maneira, o apóstolo Paulo define a condição humana em uma de suas epístolas. A glória do mundo é transitória, é passageira. E mesmo sabendo disso, o homem sempre busca o reconhecimento pelo seu trabalho e pela estrada da vida. O que existe nessa estrada
Que força é essa que nos empurra para longe do conforto daquilo que é familiar e nos faz enfrentar desafios, mesmo sabendo que a glória do mundo é transitória? Que impulso é esse que nós chamamos a busca do sentido da vida? Por muitos anos, todos nós procuramos em livros, na ciência, nos perigos, ou mesmo nos confortáveis caminhos percorridos, ou talvez nos caminhos difíceis, uma resposta definitiva para essa pergunta: qual o sentido da vida? Nós percorremos todos os caminhos e não encontramos nenhuma resposta definitiva. Algumas delas, perguntas e respostas, me convenceram por alguns instantes, por um dia, mas não foram capazes de resistir a uma análise mais profunda. Entretanto, nenhuma delas foi suficientemente forte para hoje eu chegar aqui e dizer: este é o sentido da vida. Hoje eu estou convencido de que jamais nos será confiada nessa existência a resposta, embora o momento em que estamos diante do Rei, partimos para a eternidade e chegamos à sua frente do Criador, o Eterno, então compreenderemos cada oportunidade que nos foi oferecida para entendermos o sentido da vida. Um dos mais belos sermões, ou sermão, de 1890, pastor Henrique Dumont, ele nos traz algo extraordinário com essa partida para a eternidade, quando ele diz assim: no momento da grande pergunta do ser humano diante do Criador, não será como eu vivi, será sim o teste final, como eu amei. Não será levado em conta o que fizemos, no que acreditamos ou o que conseguimos. Nada disso será cobrado, mas sim nossa maneira de amar o próximo. Os erros que cometemos sequer serão lembrados. Não seremos julgados pelo qual ou pelo mal que fizemos, mas sim pelo bem que deixamos de fazer. E deixar de fazer o bem é ir contra o Espírito do Eterno, que é cheio de amor e de caridade. Em uma das autorias que eu mais gosto de narrar nas minhas escritas, pela paixão da letra, uma antiga história romana, que dela eu sempre guardo. Diz assim essa história romana: na época do imperador Tibério, viveu um homem muito bom. Tinha 2 filhos, um militar, que foi para o exército, e o outro, um poeta. O filho, versado em letras, o poeta, virou um poeta famoso e encantava toda Roma com seus versos. Certo dia, o homem teve um sonho. Um anjo apareceu para dizer que as palavras de seu filho seriam conhecidas e repetidas no mundo inteiro por gerações e mais gerações vindouras. Agradecido, o homem acordou chorando, porque a vida lhe havia lhe dado uma coisa que qualquer pai teria orgulho. Pouco tempo depois, morreu ao tentar salvar uma criança que seria esmagada pelas rodas de uma carruagem. Como tinha se comportado bem, corretamente e justamente em toda a sua vida, foi direto para o céu. Encontrou-se ali com um anjo que lhe aparecera em sonho. Você foi um homem bom, disse o anjo. Viveu sua existência com amor e morreu com dignidade. Posso realizar agora seus desejos. A vida também foi muito boa para mim, respondeu o homem. Quando você me apareceu em um sonho, que todos os meus esforços estavam justificados, porque os versos de meu filho passariam de geração a geração. Nada mais tenho a pedir. Entretanto, todo pai se orgulharia de testemunhar a imortalidade de alguém que ele cuidou, educou e lhe deu
tudo que a vida pode lhe dar de honra. O anjo tocou em seu ombro e os dois foram projetados para o futuro distante. Em volta apareceu uma multidão imensa, milhares e milhares de pessoas que falavam uma língua estranha. O homem chorou de alegria. Entusiasmado, ele disse: eu sabia que os versos do meu filho eram imortais. Disse para o anjo entre lágrimas. Roma se encantava com eles e sei de alguns deles decorado. Me diga, qual desses versos a multidão está repetindo? Os versos de seu filho foram importantes para Roma, disse o anjo. Todos gostavam e se divertiam com eles, mas, olhando para ele naquele período que Tibério esteve reinando, seus versos adormeceram com Tibério. Acabou seus versos, foram esquecidos. Essas são as palavras de seu filho que entrou para o exército. O homem, surpreso, olhou para o anjo, que continuou: seu filho foi servir em um lugar distante. Também era um homem bom e justo. Certo dia, um dos seus servos ficou doente e ele começou a procurar pelo rabi que curava doente. Andou em busca dias e noites por essa pessoa. No caminho, descobriu que o homem que procurava era o Filho de Deus. Encontrou outras pessoas que haviam sido curadas por ele e aprendeu os ensinamentos, os seus ensinamentos, e que isso, mesmo sendo um centurião romano, se converteu a seu credo, até que certa manhã chegou perto do rabi. E ao se aproximar do rabi, contou-lhe que tinha um servo doente e que precisava falar por ele, porque ele estava em casa, estava muito doente à morte. Mas o centurião, um homem de fé, olhou e disse: Senhor, basta que me digas uma palavra, porque não sou digno que entre em minha casa. O anjo, ao mostrar as pessoas, tomou para si, levantou toda aquela multidão. Estas são as palavras de seu filho soldado, disse o anjo. São palavras que ele disse ao rabi naquele momento e que nunca mais foram esquecidas. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei somente uma palavra e o meu servo será salvo. Sic-se transite gloria mundo. A glória do mundo é passageira e temporária. E nessa glória, é a dimensão da vida, é a escolha que podemos fazer da nossa lenda pessoal, de acreditar e lutar por ela. Somos todos protagonistas da nossa existência. E muitas vezes são os heróis anônimos, como o centurião romano, que deixa marcas duradouras. Também conta-nos uma lenda japonesa que certo monge, entusiasmado pelas palavras do livro chinês Tao Qing, resolveu levantar fundos para traduzir e publicar aqueles versos em sua língua pátria. Demorou 10 anos até conseguir o suficiente. Porém, uma peste assolou seu país e o homem resolveu usar o dinheiro para aliviar os sofrimentos dos doentes. Mas assim que a situação se normalizou, de novo, partiu para arrecadar o necessário para a publicação do livro. Passaram-se 10 anos e já estava preparado para publicar o livro. Porém, aconteceu um terremoto e centenas de pessoas ficaram desabrigadas. O monge, de novo, gastou dinheiro na recuperação da casa das pessoas, perdendo tudo que tinha arrecadado. E 10 anos mais se passaram. E o homem novamente começou a arrecadar dinheiro e finalmente publicou o livro na sua língua mãe, o livro em japonês chamado Qin. Dizem os sábios que, na verdade, esse monge publicou esse livro
3 edições do Talk Queen, 2 invisíveis. Uma ele acreditou na utopia, combateu o bom combate, manteve a fé em seu objetivo, mas não deixou de olhar com atenção para o próximo, para o seu semelhante. Assim, sejamos todos nós. Às vezes, os livros lançados do invisível, nascidos da generosidade, da bondade e da caridade, são mais importantes do que a glória terrena que possamos adquirir. Nosso tempo acabou. Bom, pessoal, a edição do Memória Acadêmica Trajetória vai ficando hoje por aqui. Eu sou Ricardo Alfredo. E a vocês todos, agradeço pela amizade, companhia e audiência. Fique bem com Deus. Fique todos bem. Sinta-se e cuide-se de si mesmo, para que possamos no próximo programa, na próxima edição, estarmos juntos. Um forte abraço.